Fala traders, beleza? Bem-vindo de volta aí ao canal para nossa segunda aula, né? Da nossa série aí Primeiros Passos no Day Trade. E a aula de hoje é configurando a plataforma. Se você chegou até aqui, você já fez a primeira aula com a gente, como abrir conta na corretora. Lá nós demos dicas de como abrir, como contratar o serviço de RLP, como contratar o serviço de Day Trade, como mudar o seu status de perfil de investidor para experiente, né, agressivo, até por conta de regra de compliance aí da CVM, né? Você não consegue operar day trade se você não tiver um perfil arrojado, agressivo ou experiente, né? Até porque o day trade é a Fórmula 1 aí do investimento, né? A maior alavancagem que existe. Vamos lá, o nosso intuito não é fazer aulas longas, tá? É fazer aulas curtas com alguns insights, dicas que você, seguindo esse passo a passo, você vai conseguir nos acompanhar na sala ao vivo e ganhar dinheiro todo dia do mercado, tá? Então, nessa aula agora de configuração de plataforma, eu não tenho nenhum tipo de pretensão de ir a fundo, né, de fazer uma aula institucional sobre a plataforma, como que funciona, todas as suas funcionalidades, até porque a gente sabe que a nossa plataforma, a plataforma que a gente usa, a Profit Pro, ela é infinita em recursos ali, né? Tem recursos absurdos e maravilhosos, né? Então, a dica que eu dou, quer se aprofundar e precisa se aprofundar, né? É impossível você ser bem-sucedido no trade ou no mercado financeiro sem conhecer a sua ferramenta de trabalho, que é a plataforma. Então, assim, pega o manual, baixa o manual na Nelogica, se inscreve no canal do YouTube na Nelogica, tem lá uma playlist só de Profit Pro, ensinando todas as funcionalidades lá. Então lá você vai ficar especialista na plataforma. O que a gente vai mostrar aqui agora de configuração? Configuração básica para o dia a dia da nossa sala ao vivo, tá? Então vamos lá, o que eu vou falar aqui com vocês? Configurações básicas, que é o que a gente vai utilizar. Configuração de gráfico. Essa configuração de gráfico tem um link aqui na descrição do canal de um outro vídeo onde eu ensino a operar por gráfico na plataforma. Então, nesse vídeo, eu ensino quais indicadores nós utilizamos, quais pontos de entrada no gráfico. Então, lá está bem específico. Então, eu não vou gastar hoje o vídeo de agora falando de gráfico. Tá? A gente vai se concentrar mais na configuração de tela de tape reading, que é a tela que eu uso na sala, tá bom? Então vamos lá, turma, vamos para cima. E no final aqui, ó, vou deixar um e-mail para vocês, ó, onde você vai poder solicitar o arquivo da minha tela. Ou seja, pegou o arquivo da minha tela, importou na sua plataforma, você vai ter uma tela igual a minha. Aí aqui é onde aparece a tela cinza, né? Porra, Brito, então não precisa dar aula, né, mano? É só a gente mandar o e-mail e pegar o arquivo. Mas é importante a gente aprender aí essa configuração, tá bom? Vamos para cima, turma. Quando se você seguiu ali certinho a nossa primeira aula, você recebeu eu ensino até contratar a plataforma, né? E você recebe um e-mail aqui, ó, como esse da Nelogica, né? Dando as boas-vindas, né, para a utilização da plataforma. Vem o link para poder baixar a plataforma. A primeira senha de acesso, né, que você vai definir para poder entrar na plataforma, e a senha de roteamento, que é a senha da boleta, tá? Tanto no Superdom como no Chart and Trade você vai utilizar essa senha. Depois tem como trocar essa senha, né? É importante trocar, até porque a senha que vem aqui é uma senha terrível, né? Meu, letra maiúscula, minúscula, número, caractere, vem tudo. Então, beleza. Recebeu o e-mail aí para poder baixar a plataforma. Baixou a plataforma na tela. Vamos entrar. Turma, já de antemão aqui, ó, já deixa o seu joinha aí, né? Deixa o like, se inscreve aí no canal e vem acompanhar a gente na sala ao vivo fechada, tá bom? Brito, por que a sala não fica disponível ao vivo no YouTube? Porque ao vivo no YouTube a gente não pode operar conta real, tá? Tem que operar conta simulador, tal. Então a gente tem uma sala fechada onde nós operamos juntos na conta real, tá bom? Então ó, você vai entrar aqui, ó, na Easy Invest, né? Profit Pro.
eu zerei todas as minhas configurações do Profit para a gente fazer juntos aqui, tá? As configurações. Então, eu estou sem configuração nenhuma aqui. Vamos lá, tá pensando aqui, né? Normalmente ele é bem rápido, né? Mas é óbvio, né? Agora eu tô gravando ele. Aí, beleza. Tá aqui o Profit. Provavelmente a sua tela vai abrir igual essa minha aqui, tá com grade de cotações, tal. Pô, Brito, a gente usa isso, tal. A gente pode até usar, mas na tela que eu ensino para a gente usar na sala, nós não usamos, tá? Por isso que é importante aí depois fazer o curso completo aí da plataforma, tá? Então vamos fechar tudo. Fecha, fecha. Essa aqui é a tela do Profit, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui na configuração básica dele é configurações, roteamento. Nós vamos aqui, ó, mudar, talvez o seu esteja em abertura da posição, porque ele vem como forma padrão, tá? Preço da posição, usar a abertura da posição. Isso vem como padrão. A gente vai mudar para usar o médio das operações, tá? A gente sempre quer usar o médio das operações. Peraí. Médio das operações, tá? Por quê? A gente vai fazer aquelas saídas parciais, tal, e é importante que quando você saia com a parcial, o seu preço ele melhore em relação ao book, em relação à compra, para que a gente consiga fazer uma proteção bacana e deixar o trade correr com a quantidade menor de contratos, tá? Então, isso aqui a gente vai deixar configurado agora. Beleza, configurou isso aqui, nós vamos entrar no gráfico, tá? Ó, novo gráfico. Ele vai abrir aqui no índice Bovespa, tal, a gente vai colocar o dólar aqui. Código do dólar. Abriu. Ele vai abrir com um gráfico de um dia. Vitor, qual o tempo gráfico que a gente vai utilizar para realizar as operações, né? Hoje, por exemplo, eu opero com 3 telas. Opero com a tela principal, que é a tela que eu deixo mostrando na sala ao vivo, tá? Tem uma segunda tela de análise, que é uma tela de leitura de fluxo. Nós vamos aprender a configurar as 3 telas que eu utilizo. E a terceira tela é o gráfico, tá? Nessa terceira tela, Brito, a gente usa o gráfico para fazer análise, né, para usar pontos de entrada? Não, a gente vai utilizar o gráfico somente para traçar suporte e resistência. Então, ou eu uso o gráfico de 5 minutos, tá? Ó, a gente vai vir aqui, vai mudar o time frame para 5 minutos. O que é o gráfico de 5 minutos? É o gráfico de vela, o gráfico de candle, onde ele forma um candle a cada 5 minutos, tá? Então, cada velinha dessa aqui, ó, por exemplo, o preço abriu aqui, ele subiu, chegou a descer até aqui embaixo, onde tocou o pavio, e fechou aqui, ó, 1,9 pontos, 2 pontos foi esse candle aqui. Esse foi um candle formado num período de 5 minutos. Se a gente utilizar o gráfico de 15 minutos, vai ser uma vela a cada 15 minutos. Brito, a gente faz análise de candle, padrão de candle, né? Pô, o martelo invertido, ó, o martelo invertido, estrela da manhã, pivô de alta, pivô de baixa. Não, a gente não analisa nada disso, tá? O que a gente usa aqui é unicamente para traçar suporte e resistência. Então, ó, eu vou traçar aqui os nossos suportes e resistências no gráfico. Isso é o que eu uso na minha terceira tela, tá? Brito, no vídeo que está na descrição do canal, mostra que você utiliza o gráfico de Renko. Também utilizo o Renko. Ou eu utilizo o gráfico de 5 minutos de vela, ou utilizo o gráfico de Renko 3, tá? Qual que é a diferença do gráfico de Renko? O Renko, diferente da vela, que ele forma uma vela a cada 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, ele não tem padrão por tempo. Pode ver que todos os boxes, ó, são do mesmo tamanho.
Porque a variação não é por tempo, a variação é por preço. Então pode ser que em 1 segundo ele tenha uma baita variação, como pode ser que ele fique 1 hora para ter variação. Ele só vai mudar o box quando mudar o preço, tá? Então, para quem está iniciando, eu gosto de indicar o gráfico de Renko porque ele é um gráfico mais limpo, né? Ele acaba dando uma facilidade maior aí para quem está aprendendo. Eu utilizo a coloração do gráfico, eu utilizo a regra de coloração da Euroinvest Trend, tá? Ó, regra de coloração, Euroinvest Trend. Porque eu já expliquei no outro vídeo que ele mede a força do mercado, tal. Então eu gosto, tá? Tanto no Renko como nos 5 minutos, eu gosto de utilizar essa regra de coloração. E no vídeo lá, eu ensino alguns indicadores, né? Eu utilizo a média móvel de 7 minutos, que a gente configura ela aqui para exponencial, e eu utilizo da cor branca. Brito, tá indo muito rápido essa configuração, não tem problema. Tem um outro vídeo aí de 30 minutos, onde eu falo só dessas configurações, tá? Então a gente utiliza a média móvel, eu gosto de utilizar o MACD linha, tá? MACD linha, a gente vai utilizar aqui a linha de média móvel dele para 7 também, exponencial, deixa verdinha. E a linha do MACD mesmo, a gente vai colocar 26 a curta por 44 a longa e vai colocar a cor vermelha, tá? No vídeo lá eu explico como que a gente utiliza o MACD, né? Como se a linha verde fosse uma linha reta, tá? Então, linha verde é como se fosse uma linha reta, embora ela é uma média móvel e ela vai seguindo o contorno do gráfico, mas pra gente é como se ela fosse uma linha reta. E aí sim, a linha vermelha serve como parâmetro. Cruzou a linha verde para cima, se os outros indicadores estiver apontando, ele está mostrando compra. Se ele cruzar a linha verde para baixo, com os outros indicadores cruzando para baixo, ele está indicando venda, né? E no vídeo eu ensino a usar o ROC, que eu troquei o ROC agora pelo Bull Power, tá? Do Dr. Alexander Elder. Ele também é um oscilador de mercado, porém eu tenho gostado mais do Bull Power, né? Acho que até por um viés, né? Eu li todos os livros do Dr. Alexander Elder, né? E acho que eu fiquei meio com um viés, né? Então, pô, ele tem vários indicadores aqui na plataforma e o Bull Power eu estou usando no lugar do ROC histograma. Então a gente vai só inserir a regra de coloração também da Euroinvest, tá? Ó, turma, não se esqueçam aí, ó, de curtir, tá? O canal e comentar as dúvidas, tá? Ô, Brito, teve dúvida? Comenta aí que a gente vai responder, tá bom? E compartilha, né, turma? Vamos tornar esse nosso conteúdo público aí, porque é um curso básico, introdutório, para que você já consiga entrar na nossa sala aí e com conhecimento de tela, de mercado, do que precisa para começar a ganhar dinheiro, tá bom? Então, estou utilizando o Bull Power no lugar do ROC histograma, tá? Essa é a nossa configuração de gráfico, tá? Como que eu utilizo esse gráfico aqui, ó? Eu deixo ele na terceira tela, né? A minha maior preocupação é que eu gosto de olhar o Bull Power, tá? Eu acho que ele indica muito bem. Aqui também eu configurei a VWAP, tá? Ó, que eu acompanho a VWAP pelo Superdom, mas eu gosto de deixar aqui no gráfico, porque às vezes eu traço o suporte em cima da VWAP, baseado no preço médio dos players, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, inserir VWAP, ó. Pronto, ó, inseriu em cima do meu indicador, tá? Então, esses indicadores aqui é o que eu utilizo para trabalhar no gráfico. Então, beleza, configuração básica nós já fizemos lá, configuração de gráfico, agora a gente vai configurar a tela principal aí do tape reading, tá? Então, qual que é a tela que eu utilizo na sala? Eu utilizo essa tela aqui, ó, ferramentas, livro de oferta, Superdom.
A gente coloca a senha da boleta. Hoje não tem mercado, né? Nós estamos gravando num sábado aqui para deixar para ficar mais fácil, né? Algo que eu gosto de utilizar. Eu gosto de utilizar o Superdom não muito apertadinho, gosto de deixar ele um pouco mais aberto. E eu insiro aqui, ó, com o botão direito. A gente vai entrar aqui ó, em visibilidade. Ele não vem ticado, ó, coluna de anotações. Por quê? Ele já vai marcar o ajuste, vai marcar VWAP. De repente, eu na tela cantei um ponto de defesa. Você pode vir aqui e escrever, ó, defesa, tá? Então a gente tem uma coluna de anotações, tá? Então a gente pode colocar, por exemplo, mínima do dia anterior, máxima do dia anterior. A gente vai fazer uma série de anotações aqui, tá? Então, botão direito, visibilidade, coluna de anotações, tá? Algo que nós vamos utilizar aqui, sempre nós vamos colocar a leitura do fluxo no dólar cheio, sempre, tá? Brito, a gente vai operar no dólar cheio? Não, a gente vai operar no mini, tá? Mas por que a gente vai colocar a leitura do dólar cheio? Porque a gente vai utilizar um recurso, ó, botão direito, chamado cross order. Pronto, ativamos o cross order. A partir de agora, tá vendo que ele vai mostrar o preço no cheio e a sombra aqui no mini, o spread, né? No mini. Então, o que acontece agora? Ó, eu estava no cheio, a partir de 5 lotes, ó, a gente consegue operar, né? É o padrão do cheio. Quando a gente coloca o cross order, eu consigo visualizar o book do cheio, mas consigo operar pelo mini, ó. Um contratinho do mini, dois, ó. A gente consegue entrar, tá? Com a quantidade do mini, tá? Então, cross order aqui é fundamental para a gente operar. Todos os outros, as outras ferramentas de leitura, nós vamos usar do dólar cheio, tá? Outra coisa que a gente vai fazer aqui no Superdom, ó, ele vem configurado aqui, ó, você tem que comprar mercado, vender a mercado, tal. Botão direito, propriedades do livro. Nós vamos colocar aqui, ó, execução. Nós vamos colocar, ó, One Click Trading, tá? Por que isso aqui? Com isso aqui, a partir de agora, a gente vai utilizar o Superdom com um botão, tá? Então, ó, quero comprar. Opa, vamos colocar aqui no simulador. Hoje não tem como, né? Eu vou pôr um replayzinho aqui pra gente, só para ir rodando alguma coisa aqui pra gente ir testando, tá? Deixa eu abrir o replay. Deixa eu adiantar um pouquinho o replay. Beleza, daqui a pouco vai começar a rodar aqui, ó. O importante, ó, a gente tem aqui o preço, né? Ele está mostrando aqui nossa coluna de anotações, de VWAP, ajuste. Nós podemos aqui colocar qualquer informação. Quando a gente clica lá no One Click Trading, que a partir de agora a gente consegue, ó, executar a ordem só clicando do lado, ó, clicou, está executar posto compra. Clicou, venda. Ele está dando um pauzinho aqui, mas vamos lá. Agora tudo com botão. Então, quando a gente está fazendo tudo com botão, eu não consigo mais apertar o botão direito para ir para as configurações. Então, o que a gente vai fazer? Vai apertar o botão do meio do mouse, tá? Normalmente tem aquela onde a gente usa para rolar a tela, né? Ó, seria o botão de rolagem. A gente vai clicar nele, ó. Toda vez que a gente clicar no botão de rolagem, vai abrir aqui as opções, tá? Então, nós já colocamos lá execução, né? One Click Trade, agora a gente faz tudo com um único botão, tá?
Aqui você pode configurar filtros, cores, tal. Eu gosto de selecionar uma quantidade de cores aqui, tá? Eu utilizo assim, ó. Maior ou igual a 15, eu vou colocar ele branquinho. Quer dizer, ó, 25. Vou colocar aqui, ó, maior ou igual a 25, branquinho. Maior ou igual a 35, a gente vai colocar ele verdinho. Pode colocar, deixa eu ver, 45. Vamos ver. 45. Ó. Então, o primeiro, 25 lotes, 45 lotes. Agora, o terceiro, 65 lotes. A gente vai colocar ele amarelo. 85 lotes, a gente vai colocar ele vermelho. E 105 lotes, a gente vai colocar esse rosinha aqui, ó. Esse aqui, o que a gente vai fazer? Por que a gente está colocando essas configurações? Para ficar mais claro, a coloração é como se fosse um indicador que a gente utiliza no gráfico. Nós vamos utilizar no book de ofertas, porque ó, ele mostra aqui, ó, quantidade de vendedores. Todo mundo vermelho, compradores azul. A gente consegue acompanhar, tem 200 lotes aqui, 130, tal, 90, 180, 245. Só que a gente vai mudar a cor deles aqui só para ficar mais fácil, até para a gente entender onde tem pontos de defesa, né? Com maior quantidade de lotes, ó. Aplicou, olha aí, ó. Então, vamos lá. Eu entendo, ó, que os branquinhos são os mais fracos, os verdinhos são os segundos. Se entrar um amarelinho aqui, é uma baita defesa dos vendedores, né? Então, a gente vai utilizar como os indicadores, ó. Aqui tem um vermelhinho e tal. Então, essas configurações aí é mais para a gente... para vocês ficarem com a tela igual a minha, tá? Então, o meu cross order aqui no replay não está ativado. Estranho, ele não está deixando eu ativar o meu cross order aqui. Mas, enfim. Ah, não tem como, óbvio, né? No replay não tem como ativar, porque eu busquei um replay do dólar cheio, né? Então não vai ter como colocar mesmo cross order. Mas no mercado normal, tá, turma? Ó, vem aqui e ativa o cross order aí, porque a gente analisa o cheio e opera o mini. Então, beleza. Primeira tela aí configurada já, que é o Superdom, que é o diretor da nossa empresa, tá? Esse aqui é o carro-chefe, onde a gente faz as análises. Ó, tá vendo a defesa aqui, ó? Por exemplo, ó, vou colocar uma vendinha aqui, ó. Sem fazer nenhum tipo de análise, analisando só o book de ofertas, tá? Vamos ver se pega a nossa ordem aqui. No 63,5. Porque tem uma defesa maior aqui dos vendedores, né? Então vamos acreditar que eles não vão me deixar na mão aqui. Olha lá. Pegou a nossa ordem alvo no 63. A defesa aqui continua, ó. Vamos ver se pega agora a nossa ordem. Ó, meio ponto ele já deu, né? A gente agora quer que a defesa intensifique um pouquinho mais para ele descer para 63 e entregar um ponto, entregar R$250, né? Em poucos minutos, né? Que é o nosso tipo de operação. Ah lá, subiu. Ih, meu Deus, vai dar um calor agora, sujou. A defesa indo embora, me deixando sozinho aqui na briga. Mas vamos lá, enquanto a gente deixa a operação rolando, a gente vai abrir aqui o segundo indicador que eu utilizo, tá? Ferramentas, Volume at Price. A gente vai colocar aqui, Volume at Price. Brito, a gente utiliza o Volume at Price no gráfico? Sim. Só que essa segunda tela aqui, eu gosto de deixar o Volume at Price agressores saldo. Tá, ó, esse aqui. Por quê, Brito? Aqui ele mostra, por exemplo, ó, eu fiz o trade de venda pensando nas defesas aqui, sem olhar nenhum outro indicador.
Agora, quando eu olho o volume at price, ele me dá as regiões onde agrediram o mercado em cada faixa de preço. Então, por exemplo, olha essa região. É uma região 100% compradora. Ó. É uma região que só vai pensar em venda quando perdeu 61. Ou seja, entrei na contramão aqui, né? Então, obviamente, vamos tomar esse calorzinho, porque a gente não analisou o volume at price. Ó, se tivesse comprado, já tinha dado ganho. Se tivesse olhado o volume at price, não tinha tomado uma decisão errada aqui do trading, né? Então, esse volume at price ele vai mostrar para a gente onde os players estão agredindo o mercado em cada faixa de preço. E a gente utiliza isso como escora, tá? Para poder fazer as nossas operações de scalping rapidinho, jogo rápido. Deixa eu só dar uma mexida no ar-condicionado aqui da sala, que o bicho tá pegando, meu. Daqui a pouco a gente tem que pôr blusa para gravar. Não é não, Mac? Você já tá de blusa, né? Deixa eu ajustar aqui. Beleza. Então, ó, vamos lá. Voltando aqui, turma. Segundo, volume at price, tá? O que mais eu coloco aqui na nossa tela, tá? Eu gosto de colocar aqui o relatório de performance, tá? Relatório de performance. Deixa eu ver. Ele está mostrando aqui, ó, o nosso trading de agora, né? Por que que eu gosto de deixar aqui? Para ver as nossas operações acontecendo, né? Ó, estão tomando um calor de 250 pau, uma venda, tal, né? Eu deixo aqui pequenininho. Tem gente que deixando o financeiro aqui fica muito tenso, né? Fala, porra, Brito, eu tô operando aqui, tô vendo ficar negativo ou tô positivo, enfim. Aí é do psicológico cada um. Se de repente te atrapalha deixar o valor, é melhor tirar, tá? Eu costumo deixar, tá? E aí eu vou abrir mais 2 volume at price aqui, ó. Só que agora nós vamos usar no modelo gráfico, tá? Vou deixar ele pequenininho. Esse aqui vai ser para a gente trabalhar também suporte, resistência, rompimento, tá? Como que eu gosto de deixar ele aqui, ó? Botão direito, propriedades, centralizar a cada 10 segundos, para você não ter que ficar arrastando toda hora. Visibilidade, propriedades, perdão. Destacar os 3 maiores volumes, exibir faixas de maiores volumes, gradiente no maior para o menor. Vamos clicar nos 4 aqui, tá, ó. Ok. Pronto, ó. Tá vendo que ele montou esse caixotinho aqui, ó? Essa região aqui é uma região onde ele tem trabalhado nos últimos períodos. Qual o período que a gente vai definir aqui, ó? O primeiro, eu gosto de deixar 15 minutos, tá? 15 minutos. E o segundo, a gente vem aqui em duplicar janela para colocar do lado. Olha lá, pegou a nossa ordem. Que calor, hein? O segundo, 60 minutos, tá? Então, como a gente abriu o mercado agora, estão praticamente iguais, mas daqui a pouco, no decorrer do dia, ele vai mudando. Olha lá, nós compramos no 64, que o 64,5 e 64 era a única escora que nós tínhamos aqui de ponto de venda, né? Mas nós percebemos que nesse momento o trade ele é de compra, né? Nesse momento do mercado aqui do replay que nós colocamos, ó, nós poderíamos testar uma compra aqui. Se ele perde essa região e volta para cá, ó, até o 62, nós poderíamos fazer um médio para corrigir o trade, porque toda essa região é uma região compradora, tá? Então, beleza, ó, nossa primeira tela aí já configurada. O que eu gosto de deixar aqui? Eu gosto de deixar o lado, se foi compra ou se foi venda. Gosto de deixar aqui o valor da operação,
o valor total da operação e o tempo da operação. Isso é o que eu gosto de usar aqui no meu operacional quando eu estou olhando o nosso resumo, nosso relatório de resumo aqui, tá? De ordens. Então, pronto, Brito, essa aqui é a nossa primeira tela, tá? Brito, o que você olha na segunda tela? Vamos lá, vou fechar tudo aqui e vou montar a segunda tela que eu utilizo. Segunda tela é uma tela um pouco mais simples, ferramentas, livro ofertas. Então, eu gosto de deixar o book de ofertas aqui. A única coisa que eu faço no book, propriedades. Ó, eu gosto de listar aqui maior ou igual que 50. Verde. Opa. Vamos colocar maior ou igual que 15, tá? Verde. Depois a gente vai colocar aqui 25 amarelo e 35 vermelho. O vermelho a gente vai mudar. Vamos colocar aqui 45. Beleza. Porque aí quando entrar essas quantidades de lotes, ele vai filtrar ali pra gente. Então deixa o book de ofertas. Deixa o Times in Trades. Times in Trades, turma, eu gosto de deixar ele ordem original, tá? Ó, negócios aqui você consegue ver na íntegra. Então, ó, Genial comprou 10 do Bradesco, BTG comprou 5 da UBS, BTG comprou 5 da Ideal, tal. Quando você põe a ordem original, a plataforma, né, o Profit, ele está rastreando a boleta do player. Então, por exemplo, o BTG comprou 40. Eu não preciso saber de quem que vendeu, de quem fez contrapartida. 5 foi da UBS, 5 foi da Tullet, 5 do Bradesco, 5 de não sei quem, 5 da Clear. Não, eu só preciso saber que o BTG deu uma boletada aí de 40, tá? Ó, aqui, ó, a Tullet vendeu 50, né? Ó, o BTG aqui, ó, vendendo 255 no 64,5. Então, isso eu gosto de enxergar, tá? Botão direito, propriedades, eu venho aqui, ó, nas cores. E tem as cores padrão, né? Automático. Eu só troco para colocar o verdinho, tá? E eu coloco aqui, ó, eu clico ó, em colorir linha inteira, tá? Eu gosto, para mim eu consigo ver lá, ó, fica bem destacado. Ó, se o momento é mais de compra, mais de venda, ó, a guide aí, ó, metendo 100 lotes de compra, BTG mais 50, UBS também 50, né? Os caras estão tomando aí, ó, nesse momento do mercado. Outra ferramenta que eu utilizo aqui é o Times in Trades, só que a gente vai colocar aqui o saldo, tá? O que é o saldo? É o ranking, é a posição dos players no dia, tá? Então a gente vai deixar aqui, ó. Eu sempre tiro tudo aqui, ó. Tiro aba, pressão, deixo ele bem para otimizar espaço, tá? Com o botão direito, vocês vão ver também, ele vai vir assim, ó, no de vocês, com percentual e volume financeiro. Então ele fica uma tela com um pouco mais de informação. Ele mostra o percentual, né? E mostra o volume financeiro negociado de cada player. Eu tiro isso, tá? Propriedades, visibilidade, tiro o percentual, tiro o volume financeiro.
Por quê? O que me importa aqui nessa tela? Importa ver quem são os maiores comprados e os maiores vendidos, tá? Se ele está carregando a mão ou descarregando a mão, que isso mostra no volume, e saber o médio desse cara. Então, por exemplo, a Tullet, nesse momento, ela está comprada com 2.800 lotes, com médio no 64, que foi a região que nós testamos uma venda, só que a gente viu que eles estão batendo para subir ali, né? Era uma pressão compradora. Olha os vendedores aqui, olha como o BGC Liquidez, ó, tá com 5.360 lotes, ou seja, segurando qual faixa de preço? 63. Justamente para jogar para baixo daquela linha de defesa, né? E com certeza, se a gente abrir o gráfico, a gente vai ver que no 64,5, no 64, no 63,5, tem uma briga forte ali de defesa de preço, um suporte, uma resistência, tá bom? Então, eu deixo aqui o ranking. Coloco os comprados de um lado, comprados, duplico a tela, duplicar janela. A gente vai colocar aqui, ó. Deixa eu apertar um pouquinho mais esse aqui. E aqui a gente coloca os vendidos. Como que eu utilizo isso? Eu deixo o tempo, o período de 15 minutos, tá? 15 minutos. E aqui embaixo eu deixo do dia. Duplicar janela. Na sala, no nosso dia a dia, eu vou explicando as análises que eu faço aqui, que a gente tenta rastrear, né, o cara que está fazendo uma posição naquele momento, o cara que está segurando uma posição para o dia, então a gente não pode ter ele como referência e tal. E aqui o vendido do dia, ó. Então, nesse momento, né, tá tudo muito próximo porque o mercado abriu agora, né? Mas, ó, por exemplo, nos vendidos está bem diferente. Ó. O Santander, nos últimos 15 minutos, foi o que mais vendeu no 64, ó, médio no 64, 1.800 lotes. Só que o BGC já está montando uma posição do dia de 5.000 lotes nesse preço, ó, 64,5. Tá? Então, essa aqui, turma, é a minha segunda tela, tá? Vamos lá. Então, primeira tela configurada, segunda tela configurada e a terceira tela que a gente olha é o gráfico que a gente já configurou, que ou vai utilizar os 5 minutos ou vai utilizar o gráfico de Renko, tá bom? Então, turma, espero aí que tenha ajudado, tá? Que vocês tenham conseguido aí configurar a tela igual a minha, tá? Se vocês mandarem um e-mail, tá, solicitando o arquivo da minha tela, eu vou responder no próprio e-mail tudo isso que eu configurei. No Profit eu venho aqui, ó, e exportar. Eu exporto a minha configuração, você vai me pedir o arquivo por e-mail, eu vou te enviar novamente, você vai salvar no seu computador, você vai vir em importar. Importar, você vai localizar onde você salvou, né? Você vai colocar lá onde você salvou o arquivo que eu te enviei. Você vai importar. Quando você importar, as suas 3 telas aí vão ficar iguais às minhas, tá bom? Turma, vamos finalizar por aqui. Não se esqueçam aí de curtir o nosso canal, de compartilhar, tá bom? Compartilha com os amigos, compartilha no Facebook, compartilha com todo mundo aí, né? E vamos para cima, vamos para a próxima aula. Abraço.